Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou passando para a gente falar sobre a leitura diária de hoje, na segunda-feira, da lição de número 7, que vai falar sobre a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Esse capítulo primeiro do livro de Esther, a leitura diária que está dos versículos 5 até o 8, ele diz assim: terminando esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio de 7 dias para que todo o povo que estava na cidadela de Suzã, dos mais ricos aos mais pobres. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco, tecido vermelho, ligado por anéis de prata. A coluna de mármore tinha assentos de ouro e de prata, num piso mosaico de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que o servissem à vontade. O texto do versículo 5, ele começa dizendo: terminando esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio de 7 dias. Esses dias os quais estão se referindo são 6 meses ou 180 dias de festas que houve, anteriormente. E essa festa que houve anteriormente, com essa duração de 180 dias, não se sabe se foi corrido esses dias ou se foram dias específicos. Alguns estudiosos, alguns historiadores dizem, que provavelmente foram dias específicos, de festa, devido à quantidade de povos que foram convidados. No versículo 3, diz: no terceiro ano que ele deu esse banquete, ele convidou todos os seus nobres, oficiais, e estava presente os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes, os nobres da província, todos ali se reuniram neste período para poder estar nessa grande festividade com o rei Assuero. E eu vou fazer alguns pontos referentes a esses 3 versículos. Depois eu vou gravar alguma parte, alguns outros trechos, referente à história, do reino da Pérsia, as províncias, os reis, até chegar a Assuero, ou Xerxes, que é o nome grego, o que ocorreu neste período, para que a gente possa entender melhor. Então, em um outro vídeo, tá bem? E eu vou deixar disponível também para que a gente possa conhecer mais sobre a história, nos localizar melhor nessa história, E essa festa dada, como toda história, ela tem um contexto. E nós vamos ver que 56 anos depois da queda da Babilônia, que foi ocorrido mais ou menos nos anos 539 a.C., o Império Persa ele está no auge da sua expansão, E a gente vai ver a sua grandeza é imensa. Até Assuero chegar neste lugar, a gente conhece um pouco já da história de Ciro, que foi o seu avô, Dário, que foi o seu pai, que tiveram, grande influência nessa expansão e riqueza desse reino. E devido a esse desenvolvimento, esse alavancar, a Pérsia ela tem domina mais 127 províncias, então é um território bem extenso, E Assuero está reinando, entre da Índia, o trecho que vai da Índia até a Etiópia, ou seja, é bem extenso e constitui, como eu falei, está constituído esse território de 127 províncias. E isso a gente encontra em Esther 1 quando diz assim, foi no tempo de Xerxes, o Assuero, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Então ele tinha esse domínio, tinha um controle. Outra coisa também, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, depois, quando eu fizer um vídeo, ver se eu coloco também, para não ficar tão extenso. Vou tentar resumir o próximo vídeo, contando um pouco dessa história, quando Nabucodonosor teve aquele sonho, a visão da estátua, que parte era de ouro, prata, bronze, ferro, e Daniel vai revelar
a Nabucodonosor, o significado, né, dar o discernimento do sonho a Nabucodonosor, e aquela cabeça de ouro da estátua simbolizava exatamente o Império Babilônico, que era um império que estava ativo naquele momento e que reinava, né, Nabucodonosor, e Babilônia de fato tornou-se um grande império. E na visão que ele teve, né, a próxima parte do corpo, que era do tronco até a direção do umbigo, a cintura, era o peito e os braços eram de prata. E esses peitos e braços de prata simbolizavam e representavam o próximo império, que seria o Medo Persa, que destruiria, né, Babilônia e reinaria, né, sobre as províncias que a Babilônia tinha também naquele momento governado, e a própria Babilônia fazia parte agora do Império Medo-Persa, né, e a próxima, né, que é entre o ventre até a coxa, que era de bronze, mostrava o império, né, próximo que destruiria a Pérsia, que era o Império da Grécia, representado pelo Império da Grécia. Então é importante conhecer um pouco essa história para a gente entender o que está acontecendo aqui, né, e quando Ciro reinou mais ou menos em 539 a.C., ele morreu em plena batalha, né, no ano de 530 a.C., seu filho Cambises II vai reinar no seu lugar. Ele tem um reinado não muito extenso, porque em 522 ele é sucedido por Gautama, que é seu irmão, né, e ele vai usurpar o poder, e foi assassinado no mesmo ano que subiu ao trono, né? E aí quem vai sucedê-lo vai ser Dário, que é o pai de Xerxes, né? Que vai sucedê-lo, e em seguida o Assuero, né? Que é o Xerxes em grego. E quando começa esse reinado, ele começa exatamente com esse banquete que ele vai realizar e que vai acabar na recusa de Vashti, né? Quando o rei Assuero assume o Império Persa, naquele mesmo ano, ele tem o governo dele no período de 20 anos, né, até 465. E o nome Xerxes, reforçando, é o nome grego, tá, dele. Ele é filho de Ciro, neto de Ciro, quer dizer, e filho de Dário. E essa cidadela de Suzã, na época, era uma cidade elevada do restante da cidade e também fortalecida, né, que era próprio para a proteção do reino, uma espécie de cidade alta, né, era uma das características dessa cidade. E esse é o primeiro banquete, né, é o destaque do livro de Esther, que vai ser realizado. Ele vai oferecer o primeiro, esse de 180 dias, que é para os príncipes, os servos e para todo o império, que incluir a nobreza também da Pérsia e da Média, né, os governadores de todas as 127 províncias. E o banquete, o imperador, ele queria o quê? Qual era a finalidade desse banquete? Era mostrar exatamente as grandezas, as riquezas do seu reino, o esplendor, né, a excelência do seu reino, a grandeza, né, que o seu reino tinha. Por isso, essa expansão de tempo, devido à quantidade também de pessoas as quais estariam presentes. E né, como eu falei lá no início, uma discussão que é tida entre os estudiosos para entender o motivo, né, da extensão dessa festividade, mas essa é o mais proposta, a ideia mais proposta por eles, né, essa última hipótese a qual eu citei para vocês. E outro fator também que era considerado, né, para a extensão desses dias era a distância enorme que existia entre a maioria das províncias, e o que demandava longas viagens, então um tempo mais extenso. Por isso, né, possivelmente acredita-se, né, que contemplava a grandeza do reino. As delegações vindas das providências eram consultadas por Assuero sobre seus planos de reeditar tentativas do pai de Dário de se tornar cidades gregas, né? Porque esse era o intuito, só que eles são derrotados pelo grego. Então, pode se tratar também uma oportunidade, não se trata de negócios, de política, para o desenvolvimento do império, porque essas reuniões, né, políticas, onde reuniam-se imperadores e outros governadores, tinham, né, este propósito também, e é uma das linhas, né, propícia quando o historiador grego Heródoto, ele é conhecido como o pai da história, ele descreve algumas dessas ideias, né? E
Cumpriu-se esses 6 meses, né, com os nobres. Agora Assuero ele vai oferecer um banquete, mas para os moradores, né, da cidadela, que estão ali na fortaleza de Suzã. E essa festividade vai ser feita no pátio do jardim do seu palácio, né? E inclusive no livro de apoio ao mestre, né, tem essa descrição sobre o palácio, que era um prédio quadrado, possuía 100 metros de cada lado, então era bem grande, bem extenso, e possuía 72 colunas de pedra, cada uma delas tinha de 20 a 25 metros de altura, né? Ou seja, né, é um local bem exuberante. E vai ser neste local que vai ser realizada essa festividade, né, para as pessoas dali de Suzã. Havia muito luxo, ostentação, além da bebida à vontade, que nós vimos lá na leitura que foi lida, né, ele libera, né, a bebida para as pessoas beberem o quanto quiser. As taças também, taças diferentes, né, de ouro. Tem alguns livros, né, na história que diz que esses vasos eram como se fosse alabastro, daí a gente sabe que o material do alabastro é uma cerâmica bem preciosa. Inclusive, né, o piso que era usado em todo o palácio, né, o historiador lhe destaca, era um piso importado da Grécia, era um piso que é encontrado, né, na história, utilizado por outros reis famosos, né, como por exemplo Senaqueribe, né, esse que era o mesmo piso utilizado no palácio de Senaqueribe também. Isso é só a nível de conhecimento mesmo, para ter uma base, né, do o porquê dessa reunião toda, desse ajuntamento de pessoas poderosas para ostentação, né, e o que estava envolvendo essa ostentação. Tanto que a própria Bíblia ela relata, né, a qualidade, né, o material utilizado, desde o piso, a cortina, né, para chamar a atenção mesmo para o poder, a ostentação, né, o poder que o Império Persa possuía. E foi durante essa festa local, né, mais propriamente no 7º dia, que Assuero vai ordenar que traz a sua esposa, né, a sua mulher, que é a rainha Vashti, e alguns estudiosos acreditam que Vashti e a Mestres, né, são citadas pelo historiador Heródoto, que eu citei lá no início, um historiador grego, e se trata da mesma pessoa, né? Uma na tradução hebraica, que é Vashti, e a Mertes, que é na tradução grega, assim como Assuero, né, e Chesses, que é no grego, tá? E aí, durante esse banquete que Assuero está dando, Vashti ela vai dar também um banquete diferenciado, né? Eu procurei também saber, e os historiadores eles não encontraram uma razão para ela estar dando uma festa separada, porque não era costume real, né? E talvez esse seja um dos motivos que poderia ter levado ela a ter tido essa atitude que ela teve de recusar o convite quando o rei Assuero mandou chamá-la. E esse banquete que ela fez, né, era um banquete à parte, só para as mulheres do palácio. E enquanto o banquete que o rei tinha preparado para todo o povo, estava incluso todo mundo, homens, mulheres, ricos, pobres, né, de todos os sexos, de todas as classes que moravam ali em Suzã. E já a rainha era exclusivista, né? Apenas para as mulheres do palácio ela fez esse banquete de forma separada, e como eu disse, o motivo, a razão que se levou ela a fazer isso, não existe nenhum registro, né? Nem antes, nem depois de que alguém tenha se portado desta forma, né? Deste ponto, o rei dando essa festa, né? Celebrando juntamente com os seus súditos e moradores de Suzã, e ela estando separada. Então, essa é a leitura diária de hoje, né, mostrando esse convite, o banquete público feito para o povo na fortaleza de Suzã, onde é o palácio de Suzã, onde o rei, né, residia com toda a sua família, principalmente em épocas de inverno, porque se tinha ali conhecido como um local mais quente, né, melhor para se aquecer do frio. Então, esta é a leitura, e depois, no decorrer da semana, vou
postar, né, a história, né, para a gente saber exatamente onde está localizado. Eu, se eu não me engano, eu falei no vídeo anterior, né, que nós saímos lá de Ruth, que estava no período de Juízes, né, e viajamos, né, anos e anos da história agora, porque passa-se do período de Juízes para o período da monarquia. A gente tem lá o governo de Saul, governo de Davi, governo de Salomão, depois nós temos os reinos divididos, né, que são as 12 tribos, e depois eu vou colocar um vídeo explicando rapidamente para a gente situalizar, porque agora a gente já está no período pós-exílio, após os 70 anos de cativeiro babilônico. É o momento de estar situado esta história a qual nós estamos conhecendo. Que o Senhor Jesus possa abençoar, e depois estarei postando o vídeo com mais informações históricas para que a gente possa estar bem localizado, né, entendendo qual período nós estamos estudando dentro da história bíblica, né, este livro de Esther, que está dentro dos nossos livros históricos, né, na nossa divisão bíblica. Que o Senhor Jesus fique com todos e abençoe a todos.